Matéria aí, tira a matéria aí, corta tudo, porque agora a gente vai falar, vai ouvir agora. Estamos ao vivo já com a delegada que está dando. Não vou nem falar nada, depois eu falo mais sobre o caso. É o caso da menina de 2 anos e 7 meses que foi assassinada pelo padrasto. Vamos lá. Criança por diversas vezes já foi atendida na UPA, mais de 30 vezes, inclusive uma delas com a tíbia quebrada. O pai da criança já tinha registrado boletim de ocorrência aqui na DPCA, 2 boletins de ocorrência de maus tratos, em novembro e em março do ano passado, e ambos já haviam sido concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário. Doutora, o que o pai conta em relação a esses boletins de ocorrência de maus tratos? Do que ele via nas crianças? Ele recebia na menina, né? Ele recebia lá com hematomas? Sim, o pai disse que a criança sempre que estava com ele presenciava hematomas nessa criança. Por isso que ele veio até a DPCA e registrou esses 2 boletins de ocorrência. Doutor, o fato que o abuso sexual foi consumado, houve abuso sexual e, segundo informações, a mãe teria falado para os policiais que ela tinha desconfiança que ele abusava mesmo e que era agredida por ele também. Os médicos que atenderam ela na UPA acreditam que ela tenha sido abusada, mas o corpo dela foi para o IMOL, vai ser realizado perícia, né, exame necroscópico nela, e foi solicitado para verificar se há abuso sexual contra essa criança. Então nós precisamos aguardar o retorno, a vinda do laudo. Doutora, nós sabemos qual tipo de ferimento pode ter causado a morte dessa criança? Nós ainda não sabemos, mas ela estava com a barriga bastante inchada, né? Pode ter havido várias coisas. Tinha muitas lesões nas costas, no corpo também, pode ter sido hemorragia interna. Só o exame necroscópico mesmo. Doutora, sobre a saída várias vezes, mais de 30 a senhora falou para as unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde deveria encaminhar, sei lá, um alerta, algo para as autoridades de segurança? Sim, não pelo número de vezes, né? Porque de repente poderiam ser várias vezes que a criança teve gripe, mas assim, quando a criança, o adolescente chega lá, na verdade é uma obrigação deles encaminhar. Se acredita que aquela lesão não seja adequada, conforme a narrativa dos pais, se suspeita de alguma coisa que tenha agressão. Doutora, o casal disse, a mãe, né, tem uma outra filha com o autor, né, do possível autor do crime. Essa outra criança também vai ser feito algum tipo de exame para saber se ela também era agredida? Então, é uma criança que não tem nem 2 anos de idade, o casal estava junto há 1 ano e 4 meses. Então, a criança é mais ou menos essa idade. Vamos ter que verificar, sim, a respeito dessa criança, porque a mãe, no interrogatório dela, disse que o pai também a agredia essa pequena fisicamente. Importante frisar que a mãe, no interrogatório dela, disse que ela tinha conhecimento que a criança, que a vítima, né, era espancada por ele e que ela não denunciava ele porque ele a ameaçava que iria tirar a guarda da outra criança. Então, já com medo de perder a guarda dessa criança, da que foi morta, ela tinha medo de perder a outra. Isso foi o que ela disse, né? Foi o que ela afirmou. Nós não sabemos se realmente era isso que acontecia. Nós temos muitas outras pessoas para serem ouvidas nesse inquérito. Já possuía passagem? Esse homem já tinha passagem? O pai da criança denunciava, porém, disseram que ele tinha até direito de ter a guarda da criança, né? Mas acabou não acontecendo. Mas daí isso aí é com o judiciário. Nós encaminhamos os boletins de ocorrência, nós concluímos os TCOs e ambos foram encaminhados ao judiciário. Nós temos a ficha criminal desse homem? Sim, nós temos dos 2, tá? Ele já tinha outras ocorrências por violência doméstica contra a ex-mulher dele. Importante frisar que ele tem um outro filho também com essa ex-mulher dele. Vamos verificar como era esse convívio com essa criança, se ouvi-la, né? E, doutora, o local lá, os perfumes de vizinhos, poderia ser uma boca de fumo, não sei se você tem conhecimento disso ou não? Não, isso eu não tenho conhecimento. Eu sei que foi lá na Vila Nasser, né? E a mãe encaminhou para a UPA. Ela tem passagens pela polícia? Sim, ela tem passagens. Ela tem as 2 passagens pelos maus tratos e os 2 têm uma ocorrência restrita junto à DECAT. Doutora, ela foi ouvida, né, no plantão, ele preferiu ficar em silêncio no interrogatório. A delegacia especializada vai poder ouvi-los, pode ouvi-los novamente, tentar um novo interrogatório com eles para tentar entender o que ele diz desse caso?
Normalmente nós não procedemos dessa forma. Se ele já manifestou o interesse dele de permanecer em silêncio, provavelmente ele vai prosseguir assim, a não ser que seja solicitado através do advogado dele. Ambos vão responder por quais crimes, doutora? Homicídio, né, qualificado pelo motivo fútil, e estupro de vulnerável. Por enquanto, há investigação de estupro de vulnerável. Se for verificado que não houve estupro, daí então será apenas o crime de homicídio. Eles vão passar quando pela audiência de custódia? Acredito que amanhã. Eu acho que hoje eles ainda não passaram. Não sei dessa informação para vocês. O filho dele, o mais velho, será que ele presenciava esse... Então, eu não sei, essa criança... Ele vai passar por alguns anos, mesmo sendo menina, ele era o único filho dele, né? Sim, essa criança será intimada para fazer o depoimento especial aqui na delegacia. Eles estão em delegacias separadas, doutor? Sim, a mulher está numa delegacia e ele em outra, né? Ficam separados. As crianças estão sob custódia também? Ou estão com a família? As crianças, eu não sei informar sobre como estão essas outras duas crianças. Uma deve estar com a mãe, a outra estão com as avós maternas. Paternas, tá. E ela se mostrou se abalada com esse fato, doutor, porque teve relatos, assim, o próprio médico do boletim de conhece, que ela estava bem tranquila quando levou o corpo e depois quando soube da morte, ficou meio que nervosa quando ficou sabendo que a polícia iria até o local. Sim, exatamente foi isso que aconteceu. Ela não demonstrou que estava abalada, ela só ficou muito preocupada com que ela ia alegar para a polícia o que tinha acontecido. Né? E a gente tem conhecimento que ele informa, fala assim, inventa alguma coisa, diz que ela caiu do playground. Ele pediu isso a ela, então? Sim. Por mensagem ou antes em casa? Antes em casa. Ambos tinham ocupação profissional? A gente tem relato sobre isso? Na narrativa dela, ela disse que ele não trabalhava, que era ele quem cuidava das crianças. E ela, sim, ela era vendedora. Enquanto ela trabalhava, ele ficava cuidando das crianças. Diz que já houve algumas denúncias e o Conselho Tutelar até procurou eles, só que houve uma alegação de que eles mudaram de residência. Confere essa informação? Então, sobre ter mudado da residência, eu não sei. Eu sei que houve investigação aqui na polícia, que foi concluída e já encaminhada ao judiciário. A filha do casal está com quem? Ela me disse que estava... A mãe dela, no caso, disse que está com a avó paterna. Vizinhos também falam que ele tem uma boca de fumo, que ele é traficante também ali na Vila Nácia. Essas informações eu não tenho, tá? O que a gente vai investigar aqui primeiro são as causas, como aconteceram esse homicídio contra uma criança, né? A partir da premissa que aqui é uma delegacia especializada em atendimento à criança para apurar os crimes contra a criança. Se for verificado que ele é traficante, alguma coisa assim, vai ser encaminhado para a delegacia especializada para isso. A versão dos dois é a mesma. Não, ele não falou nada, ele ficou em silêncio. Parece que é um sujeito frio, doutora. Foi a impressão que o delegado que fez o flagrante disse. Doutora, vocês vão à casa do casal? Sobre essas diligências eu não posso informar, senão vai atrapalhar o nosso trabalho aqui, tá? Doutora, e esses 30 retornos na unidade de saúde, eles aconteceram com qual intervalo? Eu ainda não recebi o prontuário médico dessa criança. Eu ia perguntar, não tem como saber o que Tá, eu ainda... será encaminhado para nós, mas eu ainda não recebi o prontuário médico. Não tem como apurar quando que começou essas agressões? Não. Volta pra cá. Ó. O Estado tem que pagar essa conta. O Estado tem que pagar essa conta. Eu já vi criança se afastar da mãe e do pai porque a mãe deixou de dar comida 2, 3 dias, porque estava com dificuldade financeira, mas não tinha coragem de roubar e estava fazendo errado com a criança, foi tirado da criança e levado para dentro de um lugar onde a criança tinha que ficar afastada. Eu já vi tirar a criança de mãe e de pai por coisas muito, mas muito menores do que essa. Não que deixar uma criança sem comer não seja grave, mas bater e ter 2 boletins de ocorrência, pelo menos, na vida pregressa, lá atrás, com a ex-mulher, porque batia, porque agredia, porque não respeitava. O Estado tem que pagar essa conta, junto com esse vagabundo, junto com essa mulher que pra mãe falta muito. Mas eu não consigo entender aonde é que está o Estado nessa hora,
Porque o Estado está tão presente na nossa vida. Dá um passo fora da linha para você ver. Que seja, que você falhou um dia na vida. Se o Estado não cai em cima de você, que nem que se fosse mosca no bolo. Aí, tem uma criança sendo espancada em casa por uma pessoa que já tem antecedente, por uma mãe que, idem, já tem antecedente. Essa criança dura 31 meses, 2 anos e 7 meses, sendo espancada, vilipendiada, abusada, esculhambada, marcada, quebrada. E eu não tenho nada dentro de uma UPA ou dentro de um sistema do Estado que diz essa criança corre risco de vida, ela vai morrer. Junto com a culpa desse pai e dessa mãe, 2 animais ferozes, o Estado tem que pagar essa conta. A gente vota em gente que tinha que pensar em gente. A gente vota em gente que deveria ter um mínimo de respeito com a vida e com a dignidade humana. É nisso que a gente vota. Brejinho vai trazer mais informações sobre esse caso, porque certamente ele vai se desenrolar e a gente vai tentar entender que atrocidade absurda é essa e que omissão bárbara é essa do Estado. Que omissão bárbara é essa do Estado. A omissão de quem parece que não tem filho. A omissão de quem parece que não é humano. Porque são seres humanos iguais, mas que são eleitos para cuidar das pessoas, não é do próprio umbigo. Essa criança tem que ser o exemplo do que não se deve nunca mais acontecer nesse país. Com gente que não perdoa. Que esses 2 jamais ganhem a liberdade à luz do dia de novo. Que eles sintam o sol nascer quadrado pro resto da vida. Porque é o mínimo que eles merecem. E que o Estado ajude a pagar essa conta. Nós estamos com a delegada lá, Natália? Tá difícil a gente continuar o programa de sexta-feira, porque o que aconteceu com essa criança é inacreditável. É inacreditável. É uma omissão absurda. É uma vista grossa absurda. Eu acho que esse assunto tem que se estender daqui para frente, durante a próxima semana, trazendo especialista aqui, gente que fala de direitos humanos, gente que fala de direitos das pessoas, gente que fala de direito da criança, gente que traz o ECA aqui, gente que traz o que for, para eu tentar mostrar para você que está em casa que nós podemos acreditar ainda que um dia nós vamos parar de ver esse tipo de coisa. Porque está difícil acreditar. Essa criança entrou na UPA 31, 32, 33 vezes pedindo socorro.